Oi, tudo bem? Meu nome é David e eu estou aqui hoje para falar para você 4 passos para realizar assembleias, ou reuniões eficazes em menos tempo. Você já deve ter participado de uma dessas assembleias ou uma reunião com um grande número de pessoas que parecia não ter fim, que não tinha tempo para acabar. Um saco, né? Estressa aquele monte de gente conversando tudo ao mesmo tempo, irrita 2 grupos de pessoas tentando defender ideias diferentes, cada um defendendo, a sua própria ideia. Uma situação que não tem como você não pensar: o que é que eu estou fazendo aqui perdendo meu tempo? Bom, comigo não foi diferente. Eu também participo de várias reuniões, eu faço parte de vários grupos e constantemente preciso participar de reuniões assim. E foi uma vez participando de uma dessas reuniões que aconteceu algo bem chato. Eu fui chamado para secretariar uma dessas reuniões, então eu tomei meu lugar à mesa, me assentei ali com eles e peguei um papel, caneta para poder registrar todas as decisões. E naquela situação que eu estava ali registrando cada uma das decisões, o que eles estavam conversando, eu conseguia ver ali um grupo mais ou menos de umas 40 pessoas na minha frente e o presidente da mesa, ele tomou então ali a pauta e o primeiro item, eu lembro, eram 3 itens só, mas eu lembro que o primeiro item era assim, aprovar as contas do ano anterior. Eu imaginava que seria rápido, que pudesse ser rápido. Mas quando ele deu abertura para as observações, algumas pessoas começaram a se levantar ali no auditório, entre aquelas 40 pessoas, e ali ficou muito claro para mim. Existiam ali 3 grupos de pessoas. Tinha um grupo dos desavisados, tinha o grupo da oposição e tinha o grupo daqueles que acompanhavam mensalmente os relatórios. E eu fiquei me perguntando, quando ouvia todos aqueles questionamentos, aquelas dúvidas de pessoas, os desavisados ou da oposição, que tiveram o ano inteirinho para poder questionar, para poder reclamar, para poder perguntar. Afinal, é direito de todos perguntar e ter suas dúvidas esclarecidas. E aí eu fiquei me perguntando, por que deixou passar um ano inteiro para perguntar aqui? É claro, oposição gosta de criar uma confusão, colocar em dúvida o trabalho e tudo isso é entendido. A questão não é a oposição, a questão é que o presidente daquela reunião, o presidente da mesa, ele devia tomar uma atitude, ele devia ter uma atitude, colocar um ponto final, limitar o tempo, levar para a votação e não deixar que todos ficassem ali comentando, porque eram os mesmos comentários com exemplos diferentes. E de um lado, uns questionavam ou até mesmo acusavam, e de outro, quem prestava conta ficava ali tentando se defender, tentando mostrar que não era bem assim, Ou seja, a mesma história com exemplos diferentes. Não tinha como não pensar: o que é que eu estou fazendo aqui? Podia estar com a minha família, eu podia estar brincando com as crianças, eu podia estar lendo um livro, eu podia estar vendo um filme, eu podia estar dormindo, mas não, eu estava ali, passando raiva. Foi nesse momento que surgiu a grande ideia. A ideia de apresentar o método que eu utilizo para fazer assembleia, para presidir assembleia ou fazer então reuniões eficazes em menos tempo. E se você gostar do que você vai assistir, então não deixe de compartilhar, porque com certeza você conhece alguém que passou ou passa por uma situação dessa de ter que participar de uma assembleia, de uma reunião chata e estressante. Tá certo? Bom, os métodos são os seguintes, são 4 passos, O primeiro passo que você deve levar em conta, que você deve atender para ter uma assembleia eficiente em menos tempo, é escolher bem a pessoa que vai presidir a assembleia. Definir a pessoa, esse é o primeiro passo. Você precisa lembrar que cada pessoa tem uma capacidade, um perfil diferente.
Você já passou pela situação de ser atendido por alguém que você chegou à conclusão que não era a pessoa ideal para estar te atendendo? Ela não tinha perfil, ela não tinha competência, ela não tinha condições de estar te atendendo, ela não tinha informação que você precisava, mas estava ali colocada numa situação para te atender. Você já passou por isso? Eu também já passei por situações como essa, né? Eu lembro que uma vez, no condomínio onde eu cuido, o manutencista chegou para mim e falou assim: olha, seu David, a porta do salão de festa precisa ser pintada. Eu falei para ele: ok, o que você precisa? Você sabe pintar? Sei. Compra tinta, óleo, falou lá, pincel, deu a lista de materiais que ele precisava e falou para mim: compra que eu pinto. Ok, comprei o material, deixei para ele. 3 dias depois eu voltei lá para ver como tinha ficado a porta. A pintura estava toda craquelada, toda quebradiça, sabe? Ele era o manutencista, mas ele achava que sabia pintar. Para ele estava bom aquilo lá, mas estava horrível. Claro, nunca mais pedi para ele pintar, ele não sabia pintar, ele não tinha essa competência. E para presidir uma reunião também precisa ter competência, também precisa ter perfil, precisa ser a pessoa certa no lugar certo. Eu, em reuniões que eu costumo participar ou presidir, quando eu vejo que tem a indicação de uma pessoa que não tem perfil para a atividade que está sendo indicada, eu costumo dizer o seguinte: olha, passarinho voa e tatu cava buraco. As pessoas dão risada na hora, mas na verdade tem muito passarinho querendo cavar buraco e muito tatu querendo voar. Nessa situação de passarinho querendo cavar buraco e tatu voar, as pessoas são colocadas em circunstâncias que elas não deveriam estar. Elas são colocadas em situações que elas não deveriam participar. E é assim que acontece. Numa assembleia, numa reunião, onde você escolhe alguém para presidir a mesa ali na hora, de supetão, ou você mesmo, muitas vezes, não tem o perfil para isso e você vai ali, você acaba fazendo com que se torne uma reunião chata, demorada, uma reunião que não é produtiva. A ideia de reuniões é ser produtiva, né? E as pessoas têm perfil diferente. Você vai ter aí, eu falei num outro vídeo, existem 4 perfis, né? O perfil, por exemplo, do planejador, o perfil do executor, o perfil do analista ou técnico e o perfil do comunicador. Você colocar um comunicador para ficar dirigindo uma reunião, para presidir uma reunião, pode ter certeza, ele vai comunicar bem, vai passar muito tempo, mas a reunião não vai ter fim. Um analista, ele vai ficar sempre querendo avaliar os mínimos detalhes, porque é o perfil do analista, é o perfil do técnico. Nada errado nisso, nada errado com passarinho ou com tatu, cada um tem sua função. Nada errado com perfil, seja técnico, seja o comunicador, seja o planejador, ou seja o que executa, o executor. O importante é que para uma reunião ser eficiente, você precisa de alguém que consegue executar aquilo que foi planejado. E uma reunião, para ter sucesso, ela precisa seguir os passos, ela precisa principalmente seguir métodos, tempo. E o executor é o melhor perfil para esta atividade. Então, vou falar para você uma coisa. Se você não tem o perfil de ser executor, então você deve escolher alguém, passe a bola, escolha alguém para fazer no seu lugar, tá certo? É um erro o empreendedor, é um erro o empresário, é um erro de um diretor, de um líder, seja de um grupo, seja de uma equipe, seja um síndico num condomínio, achar que ele tem que participar, ele dirigir as reuniões. Tá certo que em assembleia o síndico nem pode dirigir a reunião, mas numa reunião com um grupo de pessoas para estudar um caso, não, eu sou o síndico, eu vou dirigir a reunião. Não precisa. Você pode escolher pessoas, desde que seja alguém leal, desde que seja alguém que não é da oposição, né? Porque a oposição já escolheu o lugar que vai ficar. Então você não precisa escolher alguém da oposição para estar presidindo uma reunião. Precisa alguém então que tenha perfil, precisa ser alguém leal, alguém que não seja da oposição.
Faça essa escolha desse primeiro passo, né? A escolha certa da pessoa que vai presidir e você não vai se arrepender, ok? O segundo passo é definir as regras. Você já participou de um jogo onde as regras mudam de acordo com a situação? Você já participou de um jogo onde o dono da bola, se está perdendo, ele muda a regra do jogo para tentar mudar a situação, para mudar o resultado? É muito chato, né? Então, se você quer ter uma reunião eficiente, uma reunião que dure menos tempo, defina regras de como essa reunião será conduzida. Definir regras é importantíssimo. Eu lembro quando eu era criança, era moleque, eu gostava muito de jogar bolinha de gude. Você já brincou disso? Nossa, era bom demais. Eu tinha assim um balde de 5 litros, né? Uma lata de tinta dessas de 5 litros, baldinho, onde eu guardava minhas bolinhas de gude. E eu vinha da escola, eu não via a hora de ir para rua para brincar de bolinha de gude com meus amigos. E era valendo, e quem ganhava levava as bolinhas embora. E às vezes a gente ganhava, a gente às vezes perdia, mas era muito gostoso. E as regras, normalmente, elas eram regras definidas ali na hora. Definia-se o tipo do jogo, se íamos jogar triângulo, se íamos jogar o buticão. Então tinham vários tipos de jogos e ali definia qual era o jogo, quais eram as regras, né? Que tipo de bolinha de gude podia usar, se era a bolinha grande, a bolinha pequena, se podia ser a mais áspera, se a gente ia jogar no cimentado, se ia jogar na terra. Então a gente, claro, a gente tinha ali cada um suas habilidades e tentava ali mostrar, criar regras, né? Participando todos juntos ali, a gente criava as regras e para aquele jogo. Mas tinha um menino na rua de baixo, o João. O João era um chorão. Não tinha uma vez que o João não subia lá para a rua Mato Grosso, onde eu morava, para jogar bolinha de gude com a gente, que o João não ia embora chorando. O João começava o jogo, ele via que ia perder, ele começava a querer mudar a regra do jogo. Mas não vale, mas assim não pode, assim que pode. E era aquela situação. Logo estava o João brigando, o Duílio se metia, saía briga, tapa, confusão, e a mãe dos meninos já colocava todo mundo para dentro, acabava a brincadeira. Reunião sem regra termina do mesmo jeito que a minha brincadeira de criança. Termina as crianças indo para dentro, termina sem graça, termina sem decidir, termina sem ser produtiva. Uma reunião precisa ser produtiva. Então, crie regras. Olha, eu anotei aqui alguns exemplos de regras, só para não esquecer e falar para você. Por exemplo, olha, quantos e quais assuntos serão tratados, né? Qual o tempo da reunião? Quem pode participar da reunião? Quem pode votar na reunião? Quem não pode votar? Quem não pode, o que pode dizer e o que não pode ser dito numa reunião, né? Então, pode-se colocar novos assuntos durante a reunião ou não pode, né? Qual é o tempo que vai demorar essa reunião? Quem vai falar tem quanto tempo para falar? Então, regras. As regras, elas são muito, muito, muito importantes. O voto vai ser secreto ou vai ser público? Vai ser levantando a mão ou vai ser no papelzinho? Regras. Quando a gente cria as regras, a gente então não tem problema. A regra ela é boa quando ela serve para todos. Ela é boa quando serve para o outro, mas quando serve para você. Mesmo que você esteja perdendo dentro daquele seu ponto de vista que era o certo para ganhar, para ser votado. Utilize as regras de forma igualitária e de forma justa para todos, ok? Com certeza você terá uma boa reunião se você definir regras. O terceiro passo para uma reunião, para uma assembleia eficaz em menos tempo é definir o tempo, tá ok? Você já imaginou um jogo de futebol que não tivesse tempo para acabar? Um jogo de futebol que começa e não tem tempo para terminar? Em 2016, teve um jogo de futebol que demorou 105 horas. Está no livro dos recordes, no Guinness, ok? Mas no dia a dia, né, num jogo que não é para angariar fundos, para bater meta assim do Guinness, você não tem isso, você tem jogos com tempo. E uma reunião também precisa ter tempo.
Falando em jogo, eu lembrei agora de uma história real. Ela aconteceu no dia 30 de março de 1976. E eu trouxe ela aqui anotada para não esquecer nenhum detalhe para te contar. Essa história é a história do campeonato, né? Era a final da taça da Liga da Terceira Divisão Inglesa. E tinha lá dois times disputando. Esses times eram o Stoke County e o Doncaster Rovers. Eles estavam na final, eles já tinham jogado duas partidas e havia então empatado. Estavam na terceira partida e pela regra tinha que ser tomado ali uma decisão, até porque eles estavam preocupados, época da guerra, eles estavam evitando concentrar pessoas, né, em estádios de futebol. Mas ali eles tinham que ir para um jogo e então tomar a seguinte decisão: o jogo termina hoje. Se ficar empatado no tempo normal, haverá prorrogação com gol de ouro. E quem fizer o gol ganha. E aí começou o jogo. Nos 90 minutos, empate 2-2. Foi para a prorrogação, continuou empatado. Entrou então o gol de ouro. E eles começaram a jogar. Já havia se passado 1h30, 2 horas. 2 horas e meia, 3 horas. Com 3 horas e 23 minutos, já depois das 7, numa época que na Inglaterra ainda já estava começando a escurecer. O juiz tomou a decisão que iria acabar com o jogo, porque o estádio não tinha iluminação para jogar de noite. Ele acabou o jogo e então ali, mesmo jogando todo aquele tempo, 3 horas e 23 minutos. Eu fico imaginando nos dias atuais, onde os jogos são televisionados, como que eles teriam feito para segurar tanto tempo, né, a audiência. Porque lá nesse jogo, as pessoas saíam, iam tomar o chá da tarde, voltava, aquele negócio, né? Perdeu a graça, perdeu o interesse. Mas marcaram um quarto jogo e no quarto jogo o Doncaster venceu por 4-0 dentro dos 90 minutos. Algumas reuniões, elas parecem com essa história do jogo de futebol. Não tem hora para terminar. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Você já passou por isso? Exatamente isso aí. Por isso que eu falo para você, definir o tempo é o terceiro passo e talvez o mais importante para que a sua reunião seja uma reunião eficiente, eficaz, produtiva. Por exemplo, se vocês definirem que a assembleia deve ter 60 minutos e tem 4 assuntos, você pode dividir de forma igualitária, 15 minutos para cada assunto. Definindo 15 minutos para cada assunto, normalmente eu pego ali 3 minutos para a apresentação da ideia. Depois da apresentação da ideia, eu destino ali outros 10 minutos para discutir a ideia. Dentro desses 10 minutos para discutir a ideia, a gente delimita 1 minuto, né, para cada participação, sendo primeiro a participação a definição, escolha das pessoas que querem falar, então até 8 pessoas podem falar, e depois mais 1 minuto para quem apresentou a ideia fazer a sua conclusão ou responder ali alguma dúvida que tenha sido lançada. Veja, 1 minutinho para cada pessoa, ela tem que ser rápida, ela tem que ser sucinta, ela tem que ser direta, não fica conversa. Todo mundo presta atenção, porque sabe que se passar aquele minuto, vai perder a oportunidade de concluir a sua fala. Então as pessoas ficam atentas ao tempo e a reunião acontece. 3 minutos apresenta-se a ideia. E se quem está apresentando a ideia não apresentar em 3 minutos, ele perde a chance de terminar a apresentação. Sabe, você precisa de alguém que execute a regra. Por isso que o perfil é importante, né? Mas dentro do tempo, então já falei 3 minutos, 10 minutos, deu 13. Para 15, faltam 2. 1 minuto para a conclusão final do presidente da mesa e 1 minuto para votação. Você viu? Fechou 15 minutos. Talvez você fale assim, não, mas existem assuntos mais polêmicos que demandam mais tempo. Ok,
Determine você com o grupo a regra de tempo. Por exemplo, levando em conta aqui os mesmos 60 minutos de reunião e os mesmos 4 assuntos, separando um assunto como um assunto mais polêmico e outros 3 mais simples, eu deixaria 30 minutos por mais polêmico e 10 minutos para cada um dos mais simples. A regra continua a mesma. Quer ver só? Se 15 minutos eu tinha 3 para apresentar a proposta, em 30 minutos eu tenho 6. Se em 15 minutos eu tinha 10 para discussão em grupo, em 30 minutos eu tenho 20. Eu não preciso aumentar de 8 para 16 o número de participantes. Eu posso manter os mesmos 8. Só que como o assunto é mais polêmico, eu posso dar mais tempo. Veja, você é livre. O importante não é aqui ficar engessado. O importante é criar uma regra que seja igual, que seja clara, que seja entendida e aceita pela maioria. Por todos nunca vai ser, mas pela maioria. Então, defina a regra de tempo, como o tempo vai ser utilizado. E eu tenho certeza que as tuas reuniões serão eficazes, produtivas, elas terão horário para começar e terão horário para terminar, ok? O quarto passo para ter uma assembleia eficaz em menos tempo, uma reunião eficiente em menos tempo, é você não procrastinar. Palavrinha chata, né? Procrastinar. Deixar para depois. Você que está como presidente da mesa não pode deixar para depois. Se você colocou em pauta tomar aquelas decisões, você com certeza avaliou a quantidade de questões que serão discutidas, o tempo para cada questão, você definiu as regras, você foi bem escolhido, pensaram na pessoa ideal, com perfil de executor. Agora é o tempo de tomar a decisão, meu amigo. Não pode deixar para depois. Eu participei de uma reunião ontem, e nessa reunião, olha a situação, eles tinham passado por uma tentativa de roubo, e aí estavam ali todo mundo preocupado, porque ia ter agora assembleia para troca da vaga de garagem, algumas garagens são externas, próximas ao portão ali, precisa ter um portão mais seguro nessas garagens. E eles estavam ali para decidir exatamente, um dos itens era garagem, troca do portão. E o pessoal estava preocupado, porque na escolha por sorteio, talvez a vaga do outro, a minha, poderia estar lá. E aí foi tomada a seguinte decisão, vamos trocar o portão. Foi feito orçamento, como manda o figurino, tudo direitinho, apresentado ali o melhor projeto. E aí trouxe e apresentou a ideia, olha, nós temos aqui esse projeto vencedor, nós temos aqui as propostas, nós temos aqui quem participou. E existem então 4 opções. A primeira opção é fazermos um rateio do valor em 3 parcelas, vai ficar aí um valor de R$160 para cada um e está tudo certo. R$160, 3 parcelas, ok? Ou nós também podemos fazer o seguinte, vamos pagar à vista com o dinheiro que tem em caixa e a gente parcela em vez de 3, faz em 5, 6, 7 vezes para o condômino. Aí a parcela fica pequenininha, fica menor, você não vai nem sentir. A terceira é paga com o dinheiro que tem em caixa e ponto. E a quarta é não troca o portão. Qual dessas opções vocês querem? E aí alguém lá levantou a mão, uma condômina, e ela disse o seguinte, eu tenho uma quinta proposta. Ah, pois não, pode falar. Falou assim, faz o seguinte, pergunta para para o pessoal que fez a proposta aí, pergunta quanto ficaria à vista. E na próxima assembleia você traz a proposta para nós decidirmos. Adivinha só a situação. Ela tem esse perfil de procrastinar, de deixar para depois, né? E essa pessoa estava induzindo o grupo inteiro a deixar para depois uma decisão importante, de segurança, que tinha que ser tomada agora. Ainda bem que o presidente da mesa tinha ali informações privilegiadas, detalhadas. Nada lhe faltava, e essa é a primeira dica para você, para não procrastinar, para não deixar para depois. Vá para uma reunião com todas as informações possíveis.
Vá para uma reunião e seja inteligente para responder de forma proativa a situações dessa de deixar para depois. O presidente da mesa disse ali o seguinte: olha, esta situação é muito simples e ela pode ser definida, no caso ali, né, naquele grupo, pelo síndico, que vai negociar. E ele conseguir, o melhor preço que ele conseguir, ele vai trazer, porque ele também é beneficiado. E naquele momento, então, que era para ser procrastinado, para ficar para depois, foi tomada a decisão e terminaram, então, mandando contratar o portão. Tá certo? Vamos relembrar? Nós falamos, então, de 4 passos para você realizar uma assembleia eficaz em menos tempo, uma reunião de sucesso em menos tempo. O primeiro passo, escolher a pessoa certa. Escolher uma pessoa que tenha perfil, competência, que seja leal, que não seja da oposição, porque a oposição já escolheu o seu lugar. Segundo, que você então defina as regras do jogo. Terceiro, que você defina como vai ser utilizado o tempo durante aquela reunião, qual o tempo para a duração daquela reunião e como ele vai ser utilizado. E o quarto passo, não procrastinar, não deixar para depois. Ser assertivo, ser objetivo, ser produtivo, fazer com que aconteça o que estava em pauta, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você possa ganhar com tudo isso que foi dito aqui, né? E que se você conhece alguém, compartilhe com essas pessoas, porque com certeza muita gente participa de reunião chata. Tem muita gente por aí que pode assistir esse vídeo e ter a oportunidade de participar de uma reunião menos enfadonha, uma reunião que no final seja produtiva, tá bom? Nos vemos amanhã e muito obrigado porque você está assistindo o nosso canal. Gostou? Então, por favor, curta, comente, compartilhe e inscreva-se.